Fala aí pessoal, tudo certo? Você muito provavelmente já viu, né, este calção do Santos, que é o que está na thumb, né, deste vídeo. O famoso calção estrelado, né, que o Santos usou algumas vezes, inclusive usou em um título, né, na final do Rio-São Paulo de 1997, que o Santos vence o primeiro jogo do Flamengo no Morumbi por 2-1, mas o jogo final, né, a decisão mesmo no Maracanã, um 2-2, o Santos usa esse calção e é campeão do Rio-São Paulo, inclusive, durante aquele tempo de seca de títulos importantes ali, né, acaba que o torcedor nem conta muito o Rio-São Paulo, mas o Santos ganha o Rio-São Paulo ali antes de ser campeão brasileiro depois de 2002, né? Inclusive ganha também a Copa Comebol, né? Em 98 a Comebol, mas tem esses dois títulos ali, enfim. E esse short tem uma história curiosa por trás. Inclusive, os anos 90 eram muito fartos em camisas e uniformes espalhafatosos, digamos assim. No futebol brasileiro, talvez até mais. Mas como vocês podem ver, essa daqui é da Jamaica de 98, por exemplo, bem chamativa, né? Mas no futebol brasileiro era muito comum você ver shorts, camisa de goleiro, por exemplo, camisas que depois até viraram meio que folclóricas, mas é muito difícil de achar. Por exemplo, eu para gravar esse vídeo fui procurar, será que eu acho à venda esse short do Santos estrelado? E é muito difícil mesmo, para não dizer que eu não achei, eu achei um que o cara estava vendendo naquele site de desapego e tudo mais, que ele vendeu por R$ 60, inclusive, quando a pessoa anuncia e vende, tem lá, vendido tanto, portanto, e tal dia. Tinha sido vendido, sei lá, acho que foi no começo do ano passado, começo de 2024, enfim. Mas é um short que você não acha em lugar nenhum, é muito difícil. E acabou que virou meio icônico na torcida. Muita gente brinca, que gosta, outras pessoas não. Inclusive, o Santos mesmo, o perfil oficial do Santos, fez um post em 2020 brincando com isso. Que eu tô até abrindo aqui, o post foi para ver a data certinha. Mas o Santos faz assim, dia 23 de abril de 2020, o calção estrelado é o maior de nossa história, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Meio que na brincadeira, né? Inclusive com a foto dos jogadores do Santos comemorando o gol, aquela final do Rio-São Paulo. Se eu não me engano, é o gol de falta do Anderson Lima, que está sendo comemorado nessa foto. Mas enfim, não só o calção listrado, teve o calção quadriculado também. Eu vou falar da história dos dois, mas você sabia que também teve o calção quadriculado? Que inclusive o Santos usa na estreia dele, né, na estreia desse calção, o Santos enfia um 8-2 no União São João, uma goleada bem homérica, digamos assim, e era mais ou menos, era a estreia do uniforme, e era mais ou menos para diferenciar, e até já aproveito para contar a história do porquê aconteceram esses uniformes, né? Nos anos 90, principalmente na primeira metade, não tinha, ainda começava um pouco dessa questão de que hoje, claro, hoje você não pode ter peças da mesma cor quando você vai jogar, né? Por exemplo, o Santos e o São Paulo, obviamente, não podem jogar com as suas duas camisas 1, né? O Santos todo de branco, o São Paulo também todo de branco, não pode acontecer isso. Do São Paulo, claro, tem as listas tricolores, né? Mas não pode, da mesma forma, o Santos tem que jogar com outro uniforme, assim como o São Paulo, né? Mas nos anos 90 não tinha muito isso. E até a partir da metade ali, se eu não me engano, foi no final de 95 para a virada de 96, que estabeleceu, começou a estabelecer isso de tem que ter uma cor diferente da camisa, do calção também, de preferência, enfim, quando forem jogar. E aí o Santos jogava com camisa branca, short preto e meio preto, como já aconteceu, inclusive, recentemente em outras oportunidades, né? Quer ver, deixa eu pensar. Eu lembro de cabeça, por exemplo, contra o Internacional em 2019, o Santos joga assim, com essa combinação. Se eu não me engano, na Copa do Brasil de 2010, também contra o Remo, né? O Santos até muda o uniforme no segundo tempo, mas tinha entrado com uma cor e depois foi para a listrada, tinha entrado nessa combinação. Enfim, tem algumas vezes mais recentes até. E é meio que por isso também que inventaram o terceiro uniforme, né? Para você ter um uniforme completamente diferente. Mas, na época, o presidente do Santos, que era o Samir Abdul-Haq, né? Isso foi a história popular, né? Que seria porque ele não queria ver o Santos jogando igual ao Corinthians. O Corinthians joga com o seu uniforme tradicional, camisa branca, short preto e meião preto. Se não estou enganado, ainda é assim, né? O Santos tem o seu tradicional todo de branco. Então, no segundo uniforme, às vezes o Santos usava uma camisa branca, um shorts preto e meião preto.
E aí o presidente não gostava da época, a ideia supostamente teria partido dele, e o Santos inventou esses uniformes diferentes que eram fornecidos pela Hummel na época. A Hummel, que era uma marca muito famosa e fazia chuteiras muito boas, inclusive. No começo desse século também ainda tinha bastante disso. Mas a história oficial, claro, na época mesmo o presidente negou, né, o Samir Abdul-Haq negou isso. Ele falou que a ideia partiu da própria da própria Hummel, desculpa. E, inclusive, pessoas do clube falavam, né, que num clube de futebol ninguém teria criatividade para fazer isso, que partiu da fornecedora e tal. E o futebol, por ser um meio muito tradicional também, ninguém ia querer inovar esse ponto. A fornecedora quis, o presidente acabou aceitando. Mas a história oficial é que o presidente realmente aprovou, veio a ideia da Hummel, ele aprovou, gostou, porque ele não gostava do short preto, segundo ele mesmo disse. Então, o Santos estreou, como eu dizia, esse quadriculado em 96 contra o União São João. O Santos vence por 8-2, com gols. Eu estou até aqui olhando, tem um texto do Curioso do Futebol, que é um site bem interessante também, que tem essas histórias diferentes, né? E essa que eu estou lendo aqui é especificamente sobre esse jogo. O Santos vinha de uma má fase, vinha recuperando e tudo mais. E lá em São João de Araras, né? O União São João. O Giovani marcou 3 gols no primeiro tempo. O Santos já abriu ainda 4-0 com o gol do Clóvis. Fechou o primeiro tempo 4-0. No segundo tempo, o Giovani marcou mais um. O Cleomar diminuiu para o União São João. Depois o Wagner ampliou para o Santos. O Cleomar diminuiu de novo. E aí, Cláudio e o Jameli fecharam o placar, né, em 8-2 para o Santos. Aquela partida gerou muita repercussão, não só pela goleada, mas justamente por esse calção também, porque era muito diferente mesmo para a época, né? E rodou até fora do Brasil. Depois disso, teve também a questão da estreia do short estrelado, né? E que começou, se eu não me engano, até num clássico contra o São Paulo, né? Esse primeiro uniforme ele é usado no jogo como São Paulo numa estreia. E até recentemente o UOL, né, em matéria feita na época de pandemia, mais ou menos perto da época que o Santos posta, a matéria feita 13 de junho, o Santos postou aquilo em 23 de abril. Mas 2020 sabe como é que é, né? Futebol parado, você tem que inventar tema. E aí o UOL fez uma matéria e conversou com o José Paulo Fernandes, que era o diretor de futebol do Santos na época. Ele ainda falou até na matéria, brincavam que era um calção de Fórmula 1. Depois ele disse, nega, né, aquela informação de que foi porque o Santos não queria ficar parecido com o Corinthians, queria se diferenciar. Né? E ele fala, começou um negócio interno no clube por conta da famosa rivalidade com o Corinthians, a troca do calção preto. Antigamente não tinha isso, jogavam nos clubes com o mesmo calção e não tinha muito problema, só era a camisa que tinha que ter diferença. Né? Mas depois começou a dar confusão e se criou essa história. E ele falou, partiu do departamento de marketing da Hummel, né? E na época o Samir aceitou. Não foi criado no Santos, jamais passaria na cabeça de qualquer cara do futebol fazer uma coisa dessas. E aí na própria matéria ainda cita o calção quadriculado também, que eu acabei de falar, que estreou na goleada contra o União São João. Aliás, eu falei em São João de Araras, né? Não existe, Araras a cidade, União São João, que é de Araras, mas enfim. E esse calção teve como seu grande momento lá, claro, esse título usado, né, no jogo do título contra o Flamengo, no Rio São Paulo de 97. Mas enfim, uma curiosidade aleatória. Você gostava desse calção? Você compraria esse calção? Hoje, eu na época, eu era nascido, mas obviamente era muito pequeno para saber. Mas eu com certeza usaria, só por ser diferente, porque bonito não é muito não, né? Curiosidades de uniforme do Santos e do futebol brasileiro, que na época dos anos 90 era incrível, né? Era incrível. Eu queria muito, inclusive, um pouco uma decepção que eu tenho, que o Santos tivesse sido um time vencedor na década de 90, né? Na década de 90 São Paulo foi mais, o próprio Corinthians, até o Palmeiras também, né? Teve ali os períodos da Parmalat, enfim, dos Brasileirões. Mas é uma época muito folclórica que eu queria que o Santos tivesse sido mais vencedor, para a gente pegar mais histórias do Santos, falar mais sobre isso. Mas enfim, usaria os calções quadriculados e estrelados da história do Santos? Até a próxima, pessoal. Valeu.